Fala pessoal, tudo certo com vocês? Chegando aí para mais um episódio do nosso Sala de Rock, nosso podcast semanal para falar de música. Estamos aí mais uma vez com o nosso amigão Digão. E aí, Vitão, mais uma semana estamos aí, mais um episódio, vamos nessa. É isso aí, e o convidado da vez é o grande baterista Marvin Tabosa, baterista aí das bandas... baterista das bandas Odeon, Vitalismo, um grande parceiro aí. E aí, como é que tá, Marvin? Fala aí, pessoal, boa noite, Vitão, boa noite, Digão, como é que vocês estão, família? Maravilha, prazer pra mim estar aqui, obrigado pelo convite, vamos trocar essa ideia aí. Bora. Pô, mano, primeiramente, antes de começar aí a conversa, queria te agradecer de novo, já te agradeci, mas vou agradecer de novo, porque é uma honra ter você aqui com a gente, cara, você ter separado um tempo aí pra conversar com a gente. E, mano, uma primeira pergunta pra você, cara. Essa pergunta a gente faz todo o início de podcast pra quem tá aqui com a gente trocando ideia. Legal. Qual foi a sua primeira experiência, cara, com a música? Tá, calma aí, vamos entender essa pergunta. No caso, qualquer tipo de música, né? Não interessa se é rock ou não. Isso. Não, cara, qualquer tipo de música. Cara, então, eu só lembro de eu ouvindo muito funk. Olha só. Carioca nato. Mas isso, exatamente, cara. Mas isso era coisa de moleque, assim, 11, 12, 13 anos. Então, tipo, a molecada da rua que eu andava ouvia muito funk, a gente dançava nas festas. E 13 para 14 anos eu comecei a ouvir meio que sertanejo, assim, por causa da minha mãe, tá ligado? Eu ouvia muito Zé de Camargo, Chitãozinho e Chororó, né? Aquela choradeira. Só clássico, só clássico. Aí, cara, com 14 anos, se eu não me engano, eu fui no Rock in Rio. E aí a chave virou. No Rock in Rio de 2001, praticamente. 14? Não, acho que eu tinha 11 anos. 11 anos a chave virou. Só que eu só fui começar a entrar no rock mesmo com 14 anos. E, cara, e como que o rock chegou aqui? Você falou, né, que você começou a ouvir funk e tal. Qual foi o momento, tipo, que o rock entrou na sua vida, cara? Tá, beleza. Cara, então, quando rolou o Rock in Rio, eu tava molecote lá, né? Eu nem sabia o que eu tava fazendo lá. Tipo assim, show do Iron Maiden, a galera pirando lá e eu dormindo, tá ligado? Nossa, a galera cantando Fear of the nossa. Dark lá, foi um dos maiores shows dos caras, e eu lá, que porra é essa? Cheio de sono. Só que 3, 4 anos depois, cara, quando eu tava com 14 anos, eu fui apresentado a um CD do Linkin Park, cara, Reanimation. E eu achei muito animal aquele CD, velho. E aí eu comecei a ouvir System, né? Comecei a ouvir Rádio Cidade naquela época, aqui no Rio de Janeiro. Tinha o Rock 10 e tal, por aí vai, Hora dos Perdidos. E eu lembro que nessa época eu ouvia System também, só que aí caiu na minha mão o CD do Linkin Park, o primeiro, né? O Hybrid Theory. Cara, quando eu vi aquele CD, mano, aí o bagulho ficou louco, porque eu só ouvia ele. Tipo assim, era dormir, acordar, era o dia inteiro ouvindo ele. E aí eu comecei a me interessar a vera pela música, sacou? Assim, pra parte instrumental da parada. Sim. Pô, cara, eu me identifiquei muito agora, porque o Linkin Park pra mim também foi a primeira banda que me introduziu, mano, no mundo do rock, exatamente esse álbum. Esse é foda. Cara, esse CD é o brabo, mano. Esse CD é o brabo. Cara, não tem nem o que falar. E foi um amigo meu que me apresentou, mano, olha esses caras aqui, misturando rap com rock. Cara, eu lembro da sensação até hoje de arrepiar. Porra, sabe? cara, até hoje eu ouço e eu consigo lembrar de 16 anos atrás, cara. É muito absurdo. E até mesmo quem não era mais próximo desse tipo de música também, cara, conhecia, ouvia falar, porque dava muito em alta naquela época, né, Vitor? Né, Vitor? Eles fizeram o New Metal aparecer no mundo, né, cara? Tinha bandas mais antigas, mas o Linkin Park fez assim, ó, a gente tá aqui. E aí depois começou a vir o rolê todo. Apresentou, né, para uma nova geração, né, o estilo e tal. Exatamente. E os caras já chegaram, mano, com os dois pés na porta, né? E Nossa. até vocês dois, né, bateristas, até podem falar, né, que as baterias do Linkin Park também são bem trabalhadas, assim, né? Nossa, pro que eles fazem é absurdo, cara. A primeira... Eu lembro que quando eu comecei a ouvir, tipo assim, quando eu comecei o Linkin Park, eu tinha uma banda na escola, eu comecei com uma banda e eu não era batera. Eu era vocalista, né? E a nossa ideia era fazer o cover de Linkin Park, né? A gente tem que fazer o cover de Linkin Park. Massa. E eu cantava a voz do Shinoda, né, cara? E era maneiro eu ficar ouvindo, lendo as letras lá e tal, no encarte. E aí, cara, eu lembro que um dia
na passagem, assim, da sala da minha casa pro quintal, da casa dos meus pais, cara, tava rolando a Whiffle, né, do primeiro disco, e aconteceu alguma coisa naquela passagem ali que eu só prestei atenção no bumbo, cara. E eu via, caraca, maneiro, né? Tupá, tupá, tupá. Falei, caraca, cara, aí isolou na minha cabeça o bumbo, caixa, hi-hat, e eu comecei a entender tudo. Aí desde ali o bagulho virou, né? Aí eu larguei a voz e fui tocar a batera. Essa época você já tocava ou foi aí que você decidiu começar? Cara, foi exatamente aí. Porque acontece, na escola tinha um camarada nosso, o Péricles, né? Um grande amigo, que ele tinha a bateriazinha, a BNB na época, né? Fraquíssima. O guitarra, o André, que é outro guitarra, amigo nosso, tinha uma Igloo, uma guitarrezinha Igloo. O irmão dele tinha um baixozinho também. Na verdade, ele não tinha nem baixo, ele tinha um violão que a gente usava de baixo. E eu cantava com outro camarada meu. Só que aí, cara, quando eu comecei a prestar atenção na batera, eu montei uma batera de lata em casa. Então eu peguei caixa de souvenir, o meu primeiro ride foi um bujão de gás. Eu pegava as cadeiras e botava as tampas de lata de lixo em cima para simular prato. E montava aquilo na sala, e quando começava o Rock 10, acho que era Rock 10, às 6 horas, cara, eu ficava tentando tocar por cima. E aí eu ficava tocando batera, tocando, só ali em lata. Aí estourei a tinta de lata em casa, tomei esporro. Aí esperava meus pais saírem pra poder montar a batera toda, depois montava tudo, desmontava tudo de novo. Até que eu fui na casa de um cara, que ele tinha um maluco na minha rua, Rubinho, e ele tinha a batera na cozinha, toda arrebentada, uma Kashima, que depois eu comprei dele. Aí ele falou, pô, me falaram que tu é batera, né? Eu falei, sou batera, parceiro. Meu nome é batera, pode falar, toco tudo. Aí ele falou assim, senta aí, cara, toca aí. Eu fiz mó barulheira, mano. Ele, caraca, tu não toca nada, cara. Tu não usa o bumbo, não? Cara, quando eu olhei pra chão, eu vi que tinha um pedal do bumbo. Eu não sabia que tinha pedal do bumbo. Eu fazia os tambores meio que... O bumbo meio que tambor, tá ligado? Fazia surdo e tal na minha cabeça, né? Naquela época não tinha internet pra gente ver, tipo, ver vídeo, né? Como é que eram as paradas. Ou se tinha, pelo menos eu lá em casa não tinha. Velho, aí ele me ensinou o básico, né? Cara, aprende isso aqui. Tuf, pá, pá. A primeira batida de todo mundo, né? Cara, ele fez essa porra e eu ia brincar de pique-esconde, ia jogar futebol, ia fazer qualquer zoeira, eu ficava no cantinho da rua fazendo isso na minha mão. Tuf, pá, pá. E aí eu peguei um pedaço de madeira e um pedaço de borracha e preguei na madeira, então é como se fosse um pêndulo, sacou? Eu batia com o pé, fazia toque. Aí eu tirava o pé e subia, toque. E aquilo ali foi o meu primeiro pedal de bumbo, cara. E aí ferrou. Caraca, raiz total, né, mano? Raiz total, cara. Não, tinha camarada meu que usava o... Nossa, eu até falei com esse amigo meu semana passada, por que eu não pensei nisso? Ele usava o grampeador, cara. Perfeito, né? O grampeador tem até a molinha. Perfeito. Perfeito, a moda do pedal no grampeador, cara. Não tem como errar. Exatamente. Bom, cara, e assim, hoje, se você for parar pra pensar assim, quais seriam as suas maiores influências? Pode ser tanto como, né, na bateria ou na música em geral, assim, por pessoas que, tipo, te fazem querer fazer igual ou até melhor ainda. Cara, então, eu sou um cara que consome muita coisa, né, cara, além do rock. Então eu não tenho um baterista, eu tenho vários. Sacou? Que eu curto muito. Pô, o Aaron Spears, o Eric Moore, o El Panda, que é o baterista do Bruno Mars. Eu curto muito o Thomas Nolan, que ele é o ex-batera de uma banda chamada 36 Crazy Fist, que é uma banda de new metal que me influenciou muito. A galera às vezes fica falando de, pô, Marco, tu faz os shops na Vitalismo, o que tu ouve? Se o cara for ver eu tocando, ele vai ver que tem muita coisa ali do 36 que eu já captava, já respirava naquela época. Cara, tem o Jordan Mancino, que é o batera da Zelig, eu gosto muito dele também, ele que me trouxe pedal duplo. Tem batera do Christian Gage, que eu não me lembro o nome, e tem vários bateras da atualidade, cara, que tipo, tem canal no YouTube, que volta e meia eu vejo os caras fazendo um bagulho absurdo. E pra galera que acha que eu sou um cara consumidor de gente, eu não sou consumidor de gente, né? Na verdade, em alguns momentos eu acho até um saco, pra ser bem sincero. Mas executa perfeitamente, cara. Olha. Então, cara, eu acho que isso foi uma coisa muito boa, porque como eu não estava inserido no meio gente, eu entrei na banda tentando não ouvir gente quando eu entrei na Vitalismo. Então eu trouxe outras influências minhas, sacou?
eu tive que ouvir algumas coisas, eu ouvi Periphery, eu gosto muito do Math Helping, eu gosto muito de Sebastian Lenzer, né, que é um pouco mais metal, até outro batera também citando o Alex Husner. Só que quando eu ouvi o Periphery 2, né, que foi quando eu conheci o Gente, e me começaram a mostrar Animals as Leader, Tesseract, cara, eu achava um saco. Falei, nossa, mano, isso é muito chato. E aí depois eu comecei a tomar gosto pela cor, assim, mas sabe aquela... Não sei se vocês têm essa sensação. Tem aquela música que você ouve de primeira e já arrepia, já, e ferrou, cara. Tipo o primeiro CD do Linkin Park. Tu ouve o CD todo, cara, e fica no repeat, e tu fica, caraca, esse CD é muito bom, né? Bota de novo, cara. É assim. E quando eu vi essas bandas, eu não tive essa sensação. Eu meio que me acostumei com elas. Sacou? Mas é tipo assim, mau respeito, cara. Eu cresci muito com o Gente. O Gente exigiu que o Marvin estudasse batera além pra conseguir criar o que ele queria, entendeu? Então, tipo assim, eu sou muito agradecido por isso. Isso é muito interessante porque, igual você falou, você acabou criando uma própria linguagem para a banda, né? Você acabou trazendo as suas influências para um estilo de som e acho que tornou a parada mais assim, mais original, né? Sim, cara. Eu me sinto assim exatamente, porque às vezes quando os meninos vinham com uma referência, eu ficava boiando. Na verdade, eu sempre fui muito péssimo com referência, porque eu já toquei com muitas bandas, né? Eu lembro que teve uma época que eu tocava com uma banda chamada Nuffly, e o guitarra começou a me dar vários exemplos de batera, assim, bateras da antiga, e eu, cara, não lembro o nome de ninguém. Eu gosto de tocar batera, a parada é essa. Me fala o que eu faço, beleza, eu vou estudar e vou tocar. Mas não começa a botar nome na minha cabeça, não. E quando eu entrei na Vitalism foi a mesma coisa. A minha entrada na Vitalism foi assim, bem louca, porque eu achei que eu não consegui tocar as músicas, sacou? Porque é um padrão de música que não se repete. Poucas são as músicas que tem, tipo, um refrãozinho, tem um verso que se repete, mas na maioria não tem. Sim, era até uma coisa que eu tava comentando com o Vitor, porque a Vitalism, na verdade, eu te conheci, Marvin, pela Vitalism, né? Legal, hoje cara. Hoje você toca na Odeon, pô, uma baita de uma banda que eu virei fã também. Tô doido pra ver a música que vocês vão lançar agora em fevereiro, que o Marcelo deu um spoiler no... Essa tá animal. E falou que vai ser meio que um bailão. Cara, eu preciso ver isso logo. Então eu tava conversando com o Vitor, e uma coisa que chama muita atenção é realmente a diversidade de coisas que tem numa música da Vitalism, né, Vitor? E tipo assim, como que quando você entrou na banda assim, como foi pra você criar essas linhas? Que é uma coisa que eu, quando ouvi a primeira vez, cara, eu fiquei em choque. A primeira que eu ouvi foi Hamaten, né? Ah, tu já entrou, tu começou a ouvir na época que eu tava na banda já. Sim, exatamente. E, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, de boca aberta, porque eu nunca tinha visto nada parecido antes. Animal, cara. Isso é muito legal de ouvir, velho. Então, a minha história com o Vitalism é engraçada, cara. É legal dar uma ressaltada nisso, porque acontece. O Dudu, né, que é o Ed Garcia, ele já tocava comigo, ele tocou comigo 1 ano no Trauma, que é uma banda de hardcore, new metal, metalcore que eu tinha. Ela tá parada, tá em stand-by no momento. E aí, na época, a gente tinha 2 guitarras e o Dudu tocava comigo. E aí ele saiu da banda e tal, foi testar outras paradas. E passou-se uns 2 anos, apareceu em 2015, a Vitalism nasceu, né? Ele lançou a Grados, teve uma repercussão bizarra. E ele foi chamado para uma gravadora do Canadá. Essa gravadora do Canadá ia lançar a banda. E ele queria ter uma banda, né? Porque até então era ele fazia tudo. Cara, ele me ligou, a gente tava muito tempo sem se falar, ele me ligou e falou, cara, eu quero saber se tu quer entrar na banda. Eu falei, mano, me manda música. Eu tava meio afastado da internet nessa época, eu não tava muito ligado na música, né? Tava trabalhando com outras coisas. E eu ouvi assim, eu falei, cara, isso aqui é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro e vai me levar tempo. Só que eu comecei a tirar música. Então qual era a ideia? Era eu tirar a música, mandar o vídeo pra ele, tá ok, vamos começar a compor, né? Que era o EP Causa. Só que, velho, eu tava numa correria na época que eu trabalhava à noite como gerente de um bar aqui no Rio de Janeiro. E durante a semana eu trabalhava de segunda a sexta no financeiro desse bar. O tempo que eu tinha para encaixar minhas bandas, né, que na época eu tinha mais de uma banda, e entrar com a Vitalism, que é uma banda que exigia muito de mim, me preocupava um pouco. Então eu não entrei na banda. Eu falei, cara, fiquei tipo na banda há 1 mês. Falei, cara, isso não dá para mim agora. Eu não consigo tocar isso, eu não vou conseguir dar conta disso. Mas é sempre aquela coisa, né, cara? A gente sempre acha que não consegue uma coisa até a gente conseguir, né? É meio bizarro isso. Tudo é treino.
Cara, acontece que em 2016, tipo assim, um ano depois que ele falou comigo, eu fui demitido do bar que eu trabalhava. E aí, no dia que eu fui demitido, eu mandei mensagem pra ele. Falei, cara, tem aquela vaga ainda aí? Aí ele, velho, a gente acabou de fechar com o Batera, o Ali, que é um camarada nosso aqui do Rio. Eu falei, não, irmão, beleza, pô, Ali, gente boa pra caraca, boa sorte, tem que voar e tal. Maravilha, vou fazer minhas coisas. Aconteceu que 3 meses depois, o Ali meteu o pé. Eles tiveram uma discussão lá, o Ali vazou da banda. E aí eu lembro até hoje que chegou a mensagem pra mim no Facebook. Fala, Marvin, tem 2 coisas pra te falar. Não, aconteceu uma história engraçada antes. Eu fui num casamento do Dudu, né? E ele já tinha me chamado pra banda 2 vezes. E eu tinha falado que não, por causa do trabalho, porque eu não tinha tempo. E ele falou assim, aí juntou eu, ele, a esposa dele e a minha mulher. E ele falou assim, mano, já te chamei pra banda 2 vezes. Se eu te chamar a terceira e você não vir, vai dar merda. Acabou que ele me chamou a terceira vez e eu entrei, né? Foi engraçado. Aí ele falou assim, mano, seguinte, primeira coisa, o Ali vazou e eu tô sem batera. Segunda coisa, daqui a 3 meses a gente tem uma turnê na Europa e estamos sem batera. Vamos? Aí eu falei, vamos. E aí, mano, aí o bicho pegou, porque eu tive que pegar 4 músicas, né? 5, na verdade, que era a Grades, a Luxata, Pagan, a Bipolarity e a Clairvoyance. E, mano, foi sentando. Só que como eu só tocava batera, né? Na época, eu só tava dando aula, comecei a dar aula nessa época, eu caí dentro, velho. Caí dentro. Então, era muito engraçado, porque o Mosca morava numa cidade muito longe da nossa. Então, tipo, pra ele chegar aqui era 1h30, 2 horas. Então, a gente se encontrava no estúdio do Marcelo, né? Que na época ele era baixista da Vitalisme, hoje em dia ele é vocal da Odeon. E a gente aproveitava e ensaiava 2 dias. E o que acontecia? Eu ia pegando as músicas, a gente só ensaiava as músicas até onde eu conseguia tocar. Então, se a música tinha 3 minutos, a gente tocava até 1 minuto 40 e voltava. Tocava até 1 minuto 40 e voltava. Tocava até 1 minuto 40 e voltava. Até que eu peguei a música toda, a gente ensaiou e foi fazer a turnê, né? Que a gente tocou no Tech Fest, com Animals as líder, enfim, uma porrada de banda, que é o maior festival de música do estilo assim, instrumental de gente na Inglaterra. Fizemos 2 shows na Alemanha, acompanhando uma banda chamada The Green River Bureau, e tocamos na Bélgica também. Na verdade, a gente fez a turnê toda como banda suporte. E aí, cara, foi isso. Eu ficava ouvindo as músicas que nem um louco. Eles mandaram pra mim a batera sem nada, né? Então eu ficava ouvindo, tirava, indo, voltando. E aí foi basicamente isso que aconteceu. Aí no Si mudou, né, cara? Porque fui eu que compus tudo. Então foi muito mais prático. Tipo assim, eu comecei a colocar minha ideia mesmo, comecei a estudar codes. Os moleques começaram a trazer coisas relacionadas à salsa, relacionadas a baião. Então eu comecei a estudar coisas relacionadas a isso. Eu tava um tempinho sem ter aula de batera, então eu procurei um professor de batera para desenvolver essa parte de salsa, de música brasileira, de samba. E aí, basicamente foi isso, cara. E essa parada né, que você falou que, né, já foi logo de cara fazer uma turnê europeia. Você já tinha saído pra fora antes pra tocar algo tipo assim? Não, cara. Essa porra de turnê europeia é muito bizarra, porque as 2 vezes que eu fiz turnê europeia foram no susto. A primeira foi com a Vitalisme, que assim, posso até dizer que foi... Não foi difícil, né? Foi assim, pra gente, como... imagina, cara, você tem um sonho de viver de música, né? Hoje em dia a gente não tem mais um sonho, a gente tem um objetivo, né? Já mudou, né? Sonho a gente compra na padaria, o objetivo a gente corre atrás, né? E aí, a gente era muito novo naquela época, assim, né? E a gente foi, cara, parecia que a gente tava em colônia de férias, sacou? Porque a gente queria comprar coisa boba, gastava dinheiro com besteira, tava na van, era bebendo, zoando o plantão todo, fazia um show animal. E, tipo, na época a gente tinha um set com 5 músicas só. E todos os shows a galera pedia repeat. Então a gente sempre tocava Grados 2 vezes, sacou? Então, tipo assim, foi tranquilo, foi um rolezão assim. Aí depois, cara, logo, isso foi em 2016. Em 2017, eu fiz uma turnê sul-americana com a No Trauma, né? Com a minha banda. A gente fez Colômbia, Equador e Peru. A gente fez pela No Class, né? Que era uma agência. Então eu fiquei basicamente 1 mês fora, tocando. A gente fez 20 shows, se eu não me engano. Cara, assim que eu voltei, eu recebi eu tava na pré-produção do Si já, né? A gente tava compondo, eu tava ensaiando pra gravar. E aí eu recebi um convite pra fazer uma turnê com uma banda de death metal, velho. Eu nem ouço death metal. E os caras entraram em contato comigo, né? Porque eles eram os mesmos produtores que levaram a gente pra fora, pra Sul-Americana.
Marvin, seguinte, o Vitor, que é o nosso batera, porra, Vitão, puta de um batera absurdo, ligeiro pra caramba. Cara, ele sofreu um acidente na Sul-Americana, né? Porque foi tipo assim, a gente fez Sul-Americana de março a abril. E eles fizeram de abril a maio, sacou? A gente não se encontrou. Quando a gente tava voltando pro Rio, eles estavam saindo. E o que acontece? Devido a altura que eles estavam na cidade no Peru, o ar ficou muito rarefeito. Então ele foi no banheiro mijar, mano. Desmaiou, bateu de cabeça e criou um coágulo na cabeça dele, no batera. Nossa, cara. Cara, pra você ter uma noção, ele estava com. Essa banda Lacerated e Incarbonated, eles estavam indo pra 7ª turnê deles. Eles tinham 48 shows. Eles fizeram 3 e o moleque ficou ferrado. E, mano, a turnê toda foi pro saco. Aí ele ficou internado lá um tempo ainda. E quando eles voltaram, eles entraram em contato comigo. Pô, cara, tu pira de fazer o teste lá com a gente e tal, a turnê é pra agosto e tal. Eu falei, cara, me manda música, mas eu não tenho essa velocidade. Eu não consigo tocar isso. Aí eu ouvi, sabe quando eu ouvi a música assim, né? Eu falei, caralho, é rápido pra caraca, né, mano? Acho que a música mais rápida era 270 BPM. E, Nossa, tipo, mano, salgado pra caramba. E, tipo, era aquela onda, né? Blast Beat, Sextina, Blast Beat, Sextina, Blast Beat, Sextina. Só que eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje de saber o que eu tenho que estudar, né? Então, hoje em dia, se você me convida pra fazer um trabalho, eu sei qual o caminho que eu tenho que fazer pra chegar no objetivo. Naquela época, eu não tinha essa maturidade. E aí, velho, eu falei que não. Eu falei, cara, pra mim não rola. Não rola, eu tenho composição com capitalismo e não rola. Velho, isso foi em abril praticamente, passou 3 meses e, cara, isso foi bizarro, porque na quinta-feira eu tava em casa, assim, no estúdio, ensaiando, e sempre que eu entrava no estúdio eu deixava o celular sem Wi-Fi, né? E, cara, quando eu tirei o Wi-Fi, isso era 7 e pouca da noite, mano, tinha ligação pra caraca no meu celular, e qual era o rolê? Eu tava quinta-feira estudando pra sexta, sábado, domingo gravar Capitalismo. Esse era meu cronograma. A gente ia gravar 5 músicas, que era o C. Bicho, eu comecei a ver as ligações, tinha ligação dos Estados Unidos, de São Paulo. Eu falei, cara, que porra é essa? Quando eu fui ver, eram os caras me ligando. Marvin, seguinte. Cara, a pique é a seguinte. A gente contratou um batera dinamarquês pra fazer a turnê no lugar do Vitor, né, já que tu não pilhou. E esse cara andou pra trás agora. Nossa. A turnê é daqui a uma semana. Se você não for com a gente, a banda vai acabar, porque a banda vai se queimar na Europa e nunca mais vai conseguir voltar pra lá. Eles tinham 48 shows pra fazer lá. Meu Deus. Cara, aí eu falei, cara, eu preciso de 5 minutos. Fechei a porta e falei, mano, a oportunidade tá batendo 2 vezes. Tem que ser eu. E, mano, eu não falo inglês ainda, eu nem falava inglês na época. Hoje em dia eu ainda dou uma arranhada, mas naquela época eu nem falava. Death Metal, então, nem ouvia, cara. Acho que a única banda de Death Metal que eu ouvi foi as que eu trabalhei. Aí ele foi... É verdade. Aí passou meia hora, eu falei, cara, eu tô dentro. Aí ele, beleza, o Vitor, que é o bateria, vai entrar em contato contigo pra ver cachê, tudo direitinho. Você fica tranquilo que tu não vai precisar gastar dinheiro com nada. Vai receber teu cachê e tal. E se tu quiser levar alguma grana pra comprar algumas peças pra você, fica à vontade. Aí eu falei, beleza. Só que é o seguinte, sexta e sábado eu tô comprometido com o capitalismo. Eu não posso, tipo assim, trocar minha rotina de estudo, porque é uma coisa muito diferente, cara. Saca? A Vitalismo é dinâmica, é um breakdown completamente quebrado, tem aquele groove de gente pra caramba, com Ghost Note, música brasileira. Death Metal é o tempo todo porradaria. Eu não posso mudar essa rotina de estudo agora. Então, qual ia ser o cronograma? Sexta, sábado, domingo grava o Capitalismo, segunda e terça eu tirava as músicas, quarta, quinta e sexta a gente ensaiava, sábado e domingo a gente ia pra cara, segunda-feira a gente ia pra Rússia. Nossa, e foi assim que aconteceu. Absurda. E foi assim, velho. Domingo eu desmontei tudo, aí cheguei em casa, montei a bateria toda, porque eu levei a bateria pra gravar, montei a bateria toda, aí os malucos mandaram a música, setlist padrão, né, cara? Vamos te mandar 10 músicas, mandaram 12, na verdade, tira que tu puder. E aí eu fui tirando as músicas que nem um louco, cara. Eu lembro que eu ficava acho que umas 8, 9 horas na bateria. E mesmo com o ar-condicionado, né, meu irmão, é outro rolê, né, cara, tocar. Muita técnica, muita velocidade, então eu fiquei só praticando isso. Eu lembro que dava meia hora de treino assim, passava um set inteiro, sentava, deitava na cozinha, ficava no chão gelado assim, respirando, voltava, e foi isso. É basicamente isso, cara. Segunda e terça-feira eu tirei as músicas, quarta, quinta e sexta a gente ensaiou, sábado, domingo a gente veio pra casa, falou com a família, avisou pra namorada e tal. E foi até engraçado, porque eu falei com a minha mulher assim, eu falei, amor, tem que te falar uma parada. Ela, o quê? Pô, semana que vem eu vou pra Europa, mano. Nossa, do nada.
Ela, sério, o que aconteceu e tal? Eu falei, vou ficar um mês e meio lá. E foi isso, cara, a gente fez... Aí na segunda-feira a gente viajou, e eu não podia divulgar nada, né? Porque os caras iam fazer o anúncio, eu tava vetado por eles de divulgar até eles divulgarem, e a gente fez 48 shows em 55 dias. Nossa. E aí foi, cara, Rússia, Alemanha, Bélgica, França, Lituânia, Polônia, Letônia, enfim, show pra caraca. Cara, e esse lance que aconteceu com você? Foi... eu conheço mais ou menos a história, mas foi o mais ou menos o que aconteceu quando o Beto Cardoso te chamou pra substituir ele no Project, num show? Cara, foi um pouco parecido. Porque acontece, eu lembro que o Beto me ligou, foi no carnaval, eu tava de férias. 3, 4 meses antes, eu e o Beto a gente meio que namorava, tá ligado? É tipo assim, eu curti o bagulho dele, ele me curtia, a gente trocava uma ideia. E aí, Betão, como é que tá, mano? Porra, Marmiseira, tamo junto, cara, que não sei o que. Mas, tipo assim, contato de Instagram mesmo. E aí ele abriu pra fazer uma aula. Pô, cara, tô aqui, vou ter minha primeira semana de aula aqui, vou dar aula pra vocês, quem pilha de vir e tal. E aí eu falei, cara, eu quero ir na aula, fazer tua aula aí. Aí ele, pô, quanto é que é? Ele me passou o valor, depositei pra ele e saí. Nesse dia que eu fui pra casa dele, eu fui pra São Paulo na sexta, sábado eu tive aula com ele, domingo eu ia tocar com uma banda de DF. Por que aconteceu? Quando eu voltei da turnê com os caras, eu fiquei muito conhecido no Rio de Janeiro por ser o cara que tira música rápido e que toca rápido. E eu era um batera de hardcore na época, metal hardcore e gente, né? Então todas as bandas, cara, e o metal, assim, é muito carente de batera bom. Assim, não que eu me considero um batera bom, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Sim, exige, né, do cara. Não me entenda com falta de humildade, não foi isso que eu quis dizer. Excelente, mano. Para de modéstia. E aí eles falaram, mano, aí como, cara, surgiu muito trampo. Eu lembro que nesse ano, de 2017, eu fiz mais de 170 shows. Assim, Nossa. e isso trabalhando. E é muito legal pra mim isso, porque eu não fiz com banda, eu fiz com o Marvin, né? Para uma banda, é raro você ver bandas que fizeram 170 shows no ano. Mas o batera Marvin fez 170 shows no ano. Então tá tocando muito. E nesse dia, né, eu fui tocar com o Beto, eu fui ter aula com o Beto no sábado, e no domingo eu ia ter show com uma banda chamada Gutted Soul, no festival no Carioca Clube. E aí, cara, eu troquei uma ideia com o Beto, e tipo assim, cara, sei lá, a gente tocou batera meia hora e ficou 4 horas conversando. Né? E aí trocamos ideia pra caramba, e beleza, cara, morreu esse assunto aí e tal, o tempo passou. E, cara, eu tava em Visconde de Mauá, assim, na serra aqui no Rio de Janeiro, com a minha mulher curtindo, tomando banho. Quando eu fui ver no telefone, Beto Cardoso, eu falei, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Aí eu falei, qual é, Betão? Tudo bem? Já tinha o WhatsApp dele já. Ele fala, Marveira, tem como eu te ligar? Eu falei, nossa, tem alguma coisa muito errada. E eu já tava acompanhando a situação do cotovelo dele, né? Que ele tinha lá. Uhum. Só que eu não estava ligado à profundidade das coisas e o como estava afetando. E aí ele me ligou, eu estava na pousada, eu falei, cara, é o seguinte, eu tenho que ficar um tempo sem tocar batera para curar meus cotovelos. Eu tenho possibilidade de curar com muita fisioterapia, mas eu tenho alguns shows do Project Forensics para cumprir e eu queria saber se você poderia cumprir esses shows. Aí eu falei, cara, tá, vamos lá. Eu preciso saber os BPMs das músicas, eu preciso saber as datas pra saber se eu consigo tocar. Porque, tipo assim, o Gui, eu acompanho o Project há muito tempo. O Gui é um batera muito tranquilo. O primeiro disco eu me garanto. O Henrique já é um bagulho um pouco mais salgado. Você já é nível hard, né? Eu não acho impossível, mas eu não tenho tempo pra isso. E na realidade eu tinha 1 mês e meio, né? Eu tinha mais tempo, mas as músicas do Project comparado com a do Lacerated, que são músicas repetidas, é outra parada, especialmente as composições do Beto. E aí ele falou, cara, eu vou falar com os caras e te falo. E aí ele me ligou e passou um setlist de 10 músicas. Assim, pegaram as mais simples, algumas eu falei, cara, essa aqui eu não consigo tocar. Minto, ele passou pra mim, as músicas mais rápidas era Pode Pá e Foda-se. E eu falei assim, cara, eu não consigo tocar isso. Tentei tocar e tal, falei, eu não tenho tempo pra tocar isso. Só que eu não vou conseguir tocar isso a tempo. Vocês podem ficar à vontade pra arrumar outro bateria e tal. Só que o Beto, cara, ele tem uma parada muito de energia, tá ligado? Não basta só você tocar. Ele quer que tu seja um cara que ele confie e tal. E ele tinha muito isso por mim. Isso pra mim foi animal. E eu falei, cara,
tem a porrada de gente de São Paulo, mano, que tá me chamando, cara, porque, tipo assim, os caras arcaram com tudo. E eu trabalhei, eu não fui, tipo, segurar o show como amigo. Eu fui trabalhar, tá ligado? Eu ganhei por isso. Job mesmo. Não, filho total. E os caras, não, a gente quer você. Eu falei, porra, maravilha, então é isso. Aí eu comecei a tirar as músicas e tal, fiz 2 shows, fiz um no Espaço Aquário, é isso, Espaço Aquário em São Paulo, e fiz acho que um em São José dos Campos. Ia rolar mais 3, só que não rolou. E aí depois o Beto voltou e assumiu. Mas basicamente a história foi essa. Fico imaginando, né, que depois dessas histórias, assim, como é que ficou depois a sua cabeça? Porque fico imaginando, né, você teve que se colocar num desafio muito grande, né? Assim, Cara. Psicologicamente falando, né, a cabeça, assim. Sim, velho. É porque, por exemplo, com a Serenity, pra mim, eu senti foi um pouco mais fácil, porque embora eu nunca tivesse tido em turnê, eu entrei em turnê com pessoas que não eram conhecidas, saca? Então eu fui ficando amigo dos caras com o tempo. Então era uma relação muito profissional, saca? Muito profissional mesmo. Assim, até nível de briga mesmo, era uma relação muito profissional. Com o Project eu já conhecia os caras, tá ligado? A gente tinha ido uns meses antes no churrasco de um youtuber chamado Lucas Inutilismo, e a gente se conheceu lá, passou o final de semana junto, trocando uma ideia, almoçamos depois uma na casa do outro e tal. Uhum. Então já tinha uma relação, tipo assim, de trabalho e de amizade. Então, cara, eu fiquei muito nervoso. Assim, muito nervoso. Primeiro porque, cara, eu não tava tocando com o meu set. Eu tinha que usar o set do Beto. E o Beto, cara, ele é tipo 3 vezes maior que eu. Né? Ele usa, no lugar do tom, ele usa um surdo de 14. Entendeu? E a batera dele é configurar pra ele. E ele virou pra mim e falou assim, cara, eu só te peço que não mude muito o hack. Eu falei, Beto, a coisa boa é que a minha configuração é igual a tua, né? Eu uso o surdo na direita e o surdo na esquerda, tu usa o tom. A única parte é que eu sou destro. Só que não é nem a questão de afinação, mas a ergonomia dela era pra ele. Então, cara, pra mim foi muito complicado com relação à altura de tambor, com relação a 2 bumbos, porque o Beto usava o pedal mais curvado, usava o pedal mais esticado, assim, né, com o escardão reto. Então eu tive muita dificuldade, tá ligado? Eu mudei toda a minha forma de tocar, mudava banco, eu só liguei meus pratos, eu usei todo o set dele. Mas pros caras é importante, né? Ter toda a configuração do set e tal. E, cara, a nível de banda profissional, assim, com equipamento, Project foi a banda mais profissional que eu toquei. Tipo, eu lembro de eu chegar no ensaio e o Caio me passar um in-ear assim, Marvin, passa teu som aí. Eu passei, eu falei, cara, faz o seguinte, me aumenta um pouquinho de baixo, por favor. Ele, não, aumenta aí. Eu, aqui aonde? Me dá teu celular. Cara, ele baixou um aplicativo no meu celular e eu fazia a minha monitoração pelo celular. Tá ligado? Era outro rolê. Não tinha técnico de som, era a gente mesmo se monitorando, cada um se monitorando pelo teu celular, não precisava pedir a ninguém. Então, pra mim, foi tipo um mundo novo isso. Então eu tava, tipo assim, muito preocupado. Até porque no show do Aquarium, na Aquariamba lá, cara, era um show grande, muita gente. Tocar com Matanza Wink lá, né? E tocou com Pence, palco grande e tal. Eu falei, caraca, que bagulho bizarro. Mas, cara, foi mal showzão, assim. Caguei no pau, não tinha como não cagar. Né? Por pouco tempo, cara. A gente saiu 3 vezes só. E rolou legal. Eu imagino que tenha sido um baita desafio mesmo, porque, assim, na minha opinião, né, acredito que bastante gente também, a Project hoje é uma das maiores bandas do Brasil no metal. Sem dúvida. E as músicas dos caras, é difícil pra caramba. Eu, assim, conhecendo cara, eu vou ter que, ralar muito pra se um dia eu quiser pensar em tocar uma música do Project. Então, assim, eu imagino que tenha sido um desafio muito grande mesmo, porque, cara, o Beto junto com você, com o Bruno Valverde, com o Eloy Casagrande, cara, acho que são os 4 hoje maiores bateristas do Brasil. Isso eu falo sem dúvida, sem puxar o saco. Puxando a sardinha também, porque eu sou fã também. Legal ouvir isso. Mas assim, cara, falando de fato mesmo, são caras que vêm, tipo, resgatando tudo aquilo que já ocorreu lá atrás na questão do metal, que tá dando a vida pra essa cena. E a outra questão também que eu queria saber, né? Você falou desse desafio de substituir, de ser chamado de última hora. Mas hoje no Brasil, qual que é o maior desafio que você vê de ser músico no Brasil, principalmente de um estilo onde, tipo, embora tenha a cena,
mas não é tão conhecido e que está no mainstream, assim, a gente pode falar, né? Cara, então, eu hoje em dia, eu não sinto tanta dificuldade, porque tanto a Vitalismo e o Odeon são voltados para fora, né? Hoje em dia, eu vivo e uma boa parte da minha renda vem da Vitalismo, vem dos streamings, né? A gente não tem gravadora, não tem nada, então vem tudo pra gente. E a Odeon tá caminhando por esse caminho, porque a gente já entendeu o percurso que tem que fazer. E isso é até engraçado tocar essa ideia, porque as pessoas sempre falam, caraca, a banda é perfeita, cara, mano, como é que vocês se encontraram e tal? Pô, vocês deram muito certo. E tem aquela galera que fala, ah, mano, não, vocês deram certo, cara. Só que a galera não entende que cada um teve uma história, uma caminhada pelo underground bizarra, até chegar nesse ponto, sacou? Até chegar num ponto que tu sabe o que tu não tem que fazer e o que tu sabe que tem que fazer. Tu sabe o que tu tem que investir e o que você não tem que investir. Então foi até interessante tocar nesse assunto, porque o maior desafio, cara, é a gente se manter aqui. É como se fosse o seguinte: a gente tem que se manter aqui sem contar com esse aqui. Tá ligado? Sim. Porque acontece, o que faz girar o rolê todo, hoje em dia, se você fosse pensar em nível financeiro, pra gente que não tem uma gravadora, é gerar conteúdo, para esse conteúdo ser vendível e a gente poder trabalhar. Em questão de show, cara, a gente fez show aqui no Brasil com a Vitalismo, 4 shows, 5 shows. Sacou? 3 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Mato Grosso. O resto foi tudo fora. Foi os 4 na Europa e 1 em Israel, em 2018. Sacou? A gente até tinha uma turnê pra fazer de 1 mês lá, com o mesmo produtor do Ginger, né, pra vocês terem uma ideia. Só que a turnê deu ruim, a mulher do cara se matou, o cara desapareceu, foi mal bad. E aí o que acontece? Cara, não é uma coisa impossível. Só que as pessoas, elas tendem a achar, inclusive, só uma aspas aqui, eu fiz um grupo recentemente de um grupo fechado, fiz um Instagram fechado de bateras, né? Porque o que acontece? Sempre que eu abro a caixinha de pergunta, a galera fala que tá faltando foco, tá faltando disciplina. Eu tá tô nesse grupo? Sim. Eu tô. Legal, então tu viu o que eu apresentei lá, a realidade. Então, exatamente. Então a galera não entende isso. Eu sei que a galera não entende porque o Marvin de 2016 também não entendia. Saca? Ele achava que o Rick Bonadio, eu ia mandar o som pro Rick Bonadio, ele ia botar minha música na rádio e tô feliz. Uhum. Tá ligado? Só que a grande realidade, cara, é que você pode monetizar a sua vida como músico no Brasil de diversas formas. Por exemplo, a Vitalismo e a Odeon não tem nem 1 ano. É uma banda que já se paga. Por quê? Porque a gente tem timbre, a gente não fica só dependente de streaming de show. Pô, se for depender de show, então na pandemia ferrou. Exato. Mas, cara, a gente vende tab, a gente vende sample, a gente vende midi pack, a gente vende producer pack, saca? Os mesh e tudo. Só que a gente já sabia que tinha que fazer esse caminho, saca? Investir em tráfego, fazer todo o rolê que você acompanhou falando lá no grupo. E muitas pessoas acham que não acontece isso, cara. O que acontece? Quando você tem uma internet muito bem consolidada, especialmente hoje que tem espaço na internet, quando você vai levar isso para ao vivo é muito mais prático. Porque, cara, as pessoas sempre reclamam muito, às vezes, de não ter show, né? Assim, abrindo um pouco o papo. Ah, não tem show, beleza. Aí quando tem show, o cara não tem uma fanbase. Se o cara não tem uma fanbase, como é que o produtor vai chamar ele? Saca? Então a galera às vezes fala, tem produtor filha da puta, desculpa o palavrão, né? Tem produtor vacilão, que não sei o quê. Tem produtor vacilão? Tem. Só que, cara, se você não faz o teu básico, que é fazer uma divulgação intencional na internet, na sua órbita de engajamento, Facebook, YouTube, Twitter, que seja Instagram, por que o cara vai te chamar, velho? Porque, se você parar pra pensar, é uma via de mão dupla, né? O cara organiza um lugar pra você tocar nesse lugar. Saca? Só que se você não tem público, os caras já ficam bolados, porque chegou no evento e não tinha ninguém. Só que cadê o pessoal que você teria que levar? Vou dar um exemplo disso. A produtora que grava os clipes da Vitalismo, que gravou todos os clipes que eu participei, é a Lima Produtora. O Alexandre Lima, que é o frontman da produtora, ele é amigaço meu, né? Ele assumiu a gravação da Pega Parte 2 com um dia. Assim, menos de 12 horas pra gravar o clipe, eu chamei ele pra gravar. E ele pilhou, e enfim, estourou, né, o clipe, que a gente tem mais visualização. E o que acontece? Ele fez o Alima Fest, né?
E ele chamou a Vitalismo pra tocar. E ele fez um Anima Fest mais voltado pro metal e outro mais voltado pro hardcore. Cara, a Vitalismo botou 300, 400 cabeças num lugar no Rio de Janeiro. Sacou? O nosso evento que a gente tocou pagou o evento hardcore e foi fraco. Saca? Mas por quê? Porque a gente tá muito na internet. Pô, hoje em dia tá um pouco mais parado porque a gente tá focado em composição. Mas se você pensar no nível da Vitalismo e da Odeon, cara, são bandas que tem todo um post, tem toda uma divulgação, tem toda uma estrutura. A gente faz as coisas pensado, é o dia certo para lançar, é o momento certo para você lançar um clipe. Quando você tá fazendo, às vezes vocês veem um clipe saindo, o outro clipe já tá pronto. Sim. Sacou? Por exemplo, acho que foi o Rodrigo que trocou a ideia sobre o Vitor, sobre a música nova da Odeon. Cara, essa música, a composição dela começou a ser composta em setembro do ano passado. Sacou? Uma semana. Ao menos a gente nem ter ciência da banda ainda. Exatamente, cara. Velho, a Daydreams, que foi a primeira música que a gente soltou, eu e o Mosca já tava compondo ela há muito tempo. Há muito tempo. Eu fui passar um final de semana na casa do Mosca em Maricá, a gente parou assim, deu uma relaxada, passou um dia e matou a música. Entendeu? Então, tipo assim, só que a galera acha que é só você chegar e fazer. Tanto que tem um trabalho que eu faço que é consultoria de banda, por sinal que eu vou ter daqui a pouco. Cara, a galera não tem noção. Não tem noção. Eu falei, beleza, cara, tu vai lançar o teu clipe. E qual é o teu budget para investimento? Aí o cara vai falar assim, como assim budget? Eu falei, não, você tem que ter uma grana para investir, né? E qual é o próximo passo? Porque, tipo assim, não é que você queira ser um cara que fala, mano, você precisa ter dinheiro. Não tô falando disso. Porque tem muitas bandas que não tem condição de investir. A gente entende isso, né? Claro que eu também entendo que você tem que saber o que é tua prioridade. Assim, e eu sou um pouco escroto nesse ponto. Tua prioridade é a música? Então não vai pra porra do cinema. Então não vai pro bar encher a cara. Sim. Ou gastar dinheiro com bosta. Cara, com esse ponto eu sou muito escroto, porque, mano, é tipo você pegar o teu investimento de composição, o teu tempo, que é uma moeda limitada, né? Porque uma hora a gente vai morrer, tá ligado? E você gastar muito tempo compondo energia, estresse, porque banda é estresse, tudo isso, e na hora que você solta teu clipe, teu trampo, você não tem um pós-lançamento, você não tem um pré nem um pós-lançamento. Então quer dizer, tua energia toda é desperdiçada. E aí você me pergunta depois, por que as bandas desanimam? Porque as bandas não fazem o que tem que fazer. Sim. Sacou? E eu não digo isso falando como se eu fosse de forma alguma o cara que entende. Mas, cara, é uma coisa que eu vivo muito tempo isso. Você aprendeu, né? Exatamente. E eu falo isso porque eu não fazia isso, velho. Eu não fazia isso. Sacou? Eu não sabia como é que era. Eu não sabia como é que era pra fazer uma turnê. Eu não sabia que tinha que ter uma preparação pré-lançamento. Por exemplo, hoje em dia você pode perceber que a Odeon, cara, a gente não vai lançar EP. Porque a EP não funciona mais. A gente não vai lançar um disco, porque um disco não funciona mais, cara. Saca? Não funciona. A gente pega a experiência e só você fazer uma bela pesquisa, cara, hoje em dia é comprovado que 40% dos nossos hábitos, eles são automáticos. Dentro desses 40%, o jovem, né, vamos botar, o cara de 15 a 35 anos, ele tem apenas 6 minutos de atenção retida. O resto ele se perde. Como é que um cara que tem 6 minutos de atenção retida, ele vai ouvir um disco? Você tá entendendo? Então a gente tem que começar a dançar conforme a música. Então, assim, acabei que eu me estendi pra caramba. Mas esse assunto que você falou de viver aqui, tem muito disso, cara. Por isso que quando eu abri lá o grupo, eu falei, gente, a minha ideia é que vocês sejam independentes de banda. Por exemplo, cara, ninguém da Vitalismo e da Odeon tá tocando. O único que trabalha assim, sem ser ligado com a música, é o André, né? E ele trabalha numa loja de instrumento musical. E ele também é baixista da banda lá do Intilismo. O resto, todo mundo vive com a música. Entendeu? Que são caminhos que a gente resolveu fazer. Estratégias que a gente resolveu fazer. Tanto quanto a gente aplica na nossa vida pessoal, quanto na banda. Só que quando você conta a história que você tem que aprender, quanto você tem que investir nisso, a galera peida, cara. A galera peida. O Digão que tava no grupo, quando eu fiz o vídeo do foco, que eu trouxe uma questão mais de autorresponsabilidade, vazaram os 4 do grupo. Eu confesso que até pra mim foi um pouco chocante, porque eu não tinha visto ninguém falar dessa forma que você abordou, né? Porque não é habitual isso.
E até mesmo, você falou esse negócio do EP não dá mais certo. Uhum. Quando vocês lançaram Daydreams, né, eu até quando você fez um post no Stories, eu até falei, caraca, mano, tô doido pra ouvir o CD. Eu lembro que você me falou, não, mano, a gente não tá meio com essa ideia. Meio que me pegou de surpresa, porque a gente tá acostumado, tipo, o processo, né, a banda lança os singles e já vem o CD em seguida, né. É meio que vocês estão fugindo um pouco dessa proposta, pô, eu acho muito válida, porque acho que a gente tem que ter isso passando o tempo, coisas novas vindo, né? Exatamente. Cara, isso é uma coisa muito enraizada, né? Por exemplo, assim, como é que seria a minha ideia de lançar um disco hoje em dia? Se todas as minhas músicas fossem single, tipo quem a Anitta fez. Cara, a Anitta é um puta de um exemplo pra mim. A menina lançou um disco e o disco dela, todas as músicas foram single. Todas as músicas foram clipe. Saca? Bicho, se você vai lançar uma single hoje de uma música tua, absurda, tu escolhe essa música, vai ser single. E se você não faz um pré-lançamento dela, né, um pré-save, se você não escolhe nem o dia certo de lançar ela no Spotify, porque tem isso, saca? E você não faz um clipe dela, você tá perdendo engajamento, cara. Tá ligado? Porque você é muito mais prático você atrair um visual. Vou dar um exemplo pra você mais básico. Hoje, semana passada, eu tava futucando assim, né, nos stories e tal, mexendo, tal. Aí passou uma banda que começava assim com um guitarrista dando um pulo na parede e o vocal berrando. Cara, eu falei, nossa, o cara tem... Você hoje em dia, a gente tem 15 segundos, a banda tem 15 segundos pra provar que é interessante ouvir o vídeo dela. Sacou? Então, o vídeo tá passando 15 minutos nos 15 segundos stories, eu vejo. Me pegou, eu vou clicar e vou querer saber o que é. Mesma coisa no feed, 1 minuto e por aí vai. Se o cara soltar IGTV, que é muito difícil, porque na maioria das vezes ou o cara quer levar a persona dele pro Spotify ou pro YouTube, a gente acaba vendo um tempinho. Se com o vídeo, volta e meia, a gente não vê, imagina um cara que solta uma single sem clipe. Só com aquelas ondinhas sonoras tocando, tá ligado? Ouça a música no Spotify. Ouça a música ou ponha só o áudio. Só o áudio rolando. Cara, a tua conversão vai pra baixo. Sacou? Então, tipo assim, se você não tem... pra tentar ser um pouco mais específico, por isso que a Odeon só lança clipe de 3 em 3 meses, porque a gente só vai lançar música com clipe, cara. Não tem outra história. Sacou? Não tem outro papo. É isso. Beleza, a música tá pronta? Não importa, a gente tem que agora organizar o financeiro, preencher as metas para lançar o clipe. Não tem outra discussão, porque sabe que não é funcional, cara. Hoje em dia não é funcional. Não é uma questão de escolha. É uma questão de não ser funcional. Quer dizer, o que eu digo não ser funcional é tipo assim, funciona. Tu vai conseguir lançar música, tu vai conseguir alcançar um público. Mas com vídeo, ele gira muito maior. Cara, acho que sensacional. De verdade mesmo. Eu não... O Digão, né, que conhecia mais o seu trampo a fundo. E eu acho muito, muito importante isso que você tá falando, né, esse trabalho que você faz. Eu acho que é exatamente isso, porque muita gente, até eu também, né, quando eu comecei a tocar, eu toco guitarra, né, alguns anos atrás, quando a gente também tava pensando, vamos, né, criar uma banda e tal, pensando em umas músicas, eu tinha esse pensamento, podemos dizer até meio arcaico, né, já hoje em dia, que é essa ideia, não, vamos gravar um EP, vamos gravar um CD, mas acho que a gente tem que se adaptar a como tá atualmente o mercado, né? Exatamente. Que não combina mais com como tá sendo as mídias sociais hoje em dia, né? Cara, mas vou te falar uma parada, não é nem questão de combinar, é porque pensa comigo. Hoje em dia, nesse exato momento, deve ter umas, sei lá, cara, se eu não vou chutar aqui um número absurdo, milhões de bandas soltando uma música hoje, sacou? Então na internet tudo gira muito rápido, cara. Tudo gira muito rápido. Se você tem um EP com 5 músicas, em vez de você lançar essas 5 músicas e em mês o teu EP ficar esquecido, a não ser que seja um bagulho muito bizarro, muito inovador, e mesmo assim, o bagulho pode ser muito bizarro, muito inovador, você vai ter que investir em tráfego pago para ir alcançar mais pessoas, porque a gente sabe que o algoritmo não trabalha com a gente, de todas as redes sociais. Você pega essas 5 músicas e por mais que você tenha 5 músicas prontas, e eu sei que nesse ponto é complicado porque a nossa ansiedade de lançar, né, o trabalho que a gente trabalhou pra caramba fica na garganta, solta uma por um mês, porque você solta a música por um mês, então você deixa o telespectador consumindo aquilo, legal, quando o cara tá começando a esquecer, tu vem com outra música, então você retém a atenção do público
que você reteria em 2 meses com 5 músicas, você pode transformar isso em 5, 6 meses. Sim. Sacou? Funciona bem melhor, cara. E sem contar que é o seguinte, você tá com a música pronta, certo? Tô com a música pronta. Maravilha. Enquanto tu tá com a música pronta, tu já tá com todo o pré-lançamento, os lançamentos dela arquitetado. Legal. Você já tá compondo mais música, porque você não deixa o público sem música. É isso que a Odeon faz. Entendeu? A gente já tá preparando, por exemplo, nesse momento agora o Marcelinho tá mixando a música nova. Ele acabou de gravar as vozes e ele já tá, isso aqui em primeira mão, ele tá mixando a música nova, mas já tem o baixo, a guitarra gravando da música que vem depois. Sim. Já tá gravado, então ele vai mixar as duas, a gente vai gravar daqui a 2 semanas provavelmente o clipe da nova música, provavelmente um mês depois, quando tiver saindo a música que você acabou de falar agora, a gente já vai estar gravando o clipe da outra. Uhum. Entendeu? Tem que ter isso, cara, porque não é questão de você querer ser... Como é que eu vou tentar colocar isso de uma forma simples? Não é questão de você querer ser exigente. É questão de você investir no seu tempo, velho. Porque, pô, mano, vamos botar aqui, né? Todo mundo... acredito que vocês, a gente veio de uma família de classe média baixa, classe média alta e tal. Uhum. Então, tipo... para gastar. Tu tem tuas contas para pagar em casa, a gente também tem, todo mundo tem a responsa que tem, enfim, diferente do que seja. Mas se você não tiver com isso organizado, tu pega todo o teu investimento de tempo, vamos lá, as cordas que tu troca na guitarra, a baqueta que você compra, o prato, a tua hora de estudo se você não estiver em casa, o cara que você pede para gravar, você pega todo esse investimento que a gente sabe que não é um investimento barato e joga no lixo. Porque se você parar para fazer um cálculo simples, vamos botar aqui uma coisa idiota, assim, para fazer, um cálculo que eu sempre faço com os moleques. Você lançou tua música, né? O custo da tua música foi 5 mil reais. Beleza, quantas pessoas alcançou? Cara, alcançou 1.000 pessoas. Legal, 1.000 pessoas, calma aí que eu fiz o cálculo errado. 1.000 pessoas. Então quer dizer que você gastou 5 reais por pessoa pra ouvir a música. Sim. Porra, é um preço caro pra caralho. Entendeu? Pô, como é que pode ser? Investe 5 mil reais pra alcançar 1.000 pessoas só? Não, velho, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pô, cria um planejamento, cria uma estratégia. Pô, eu não tenho como gastar... Eu não tenho como gastar uma grana com tráfego pago, cara. Aí eu sempre pergunto, não tem como gastar? Não, tem certeza que não tem como? Se tu segurar aqui um pouco, o cara fazer um trabalho extra. Claro que eu tô falando isso com a galera que tá ouvindo a gente, pra pessoas que realmente querem fazer o bagulho acontecer. A galera que quer ficar no hobby, quer se divertir, galera, nada contra vocês não. Fiquem outra história. É outro rolê, fiquem à vontade aí. Eu acho que música, além de tudo, é uma diversão. É o meu trabalho, então eu tenho que chegar como trabalho, né? É a minha empresa. Se você enxerga a tua banda como uma banda, ela vai ser só uma banda. Se você começa a colocar um adjetivo dela de empresa, e não só a sua empresa banda, mas a sua empresa Digão, a sua empresa Vitor, as coisas mudam, cara. Tanto que eu até falei com os meninos, quando começou a Odeon, eu falei, mosca, eu não quero achar funcionário, eu quero achar sócio. O André, o Marcelo e o Mosca, nós somos 4 sócios da empresa Odeon, sacou? Marvin, quais são os funcionários? Funcionário é o hold, funcionário é o cara que faz as artes pra gente, são os terceirizados, né? É o cara que grava o clipe, sacou? Se você não tem isso muito bem construído e todo mundo entendendo o papel que tem que ser feito dentro da banda, cara, tem que ver até que ponto não vai cansar. Porque cansa, sim, sacou? Porque você investe teu tempo, investe teu dinheiro, você não vê retorno. E eu, tipo assim, eu não tô falando retorno a curto prazo, que a gente sabe que não é assim. Mas você tá aqui há mó tempão, pô, cara, 5 anos, 6 anos, tu não vê nada acontecendo, tu tá fazendo alguma coisa errada. E aí, você não tá crescendo, você tá resistindo, sacou? E você falou na questão do planejamento, né? Eu te acompanho aí no Instagram e eu vejo, cara, que você é um cara super planejado e organizado também, né? Pô, você tem uma rotina que você acorda cedo pra caramba, sai pra correr e já vi posts que você já mostrou mostrou vários papéis com tudo anotadinho, horário certinho. É uma coisa, sim, que você já tinha assim, ou desenvolveu agora, ou, tipo, como que rolou isso pra você? Cronograma, né? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho um familiar muito próximo que ele tem muito problema de foco, né? E eu comecei a ver o que aconteceu com ele e percebi que eu tinha a mesma coisa. Então, eu tenho falta de foco, por isso que eu tento ser o máximo focado.
eu tenho déficit de atenção, por isso que eu tento ser o máximo disciplinado. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado, então às vezes você tá falando comigo, eu acabo te interrompendo porque eu quero responder logo, porque senão eu esqueço, entendeu? Então eu tenho esse tipo de coisa. Eu já tava pensando... não, cara, acho que com a internet todo mundo tem isso, a gente só não sabe ainda, tá ligado? É tipo The Walking Dead, tá todo mundo contaminado já. Aí o que acontece? Cara, eu comecei a perceber em 2016 que eu fiquei 3 anos vivendo de música em 2016, né? Assim, 2015, 2016, 2017, e eu fui chamado para trabalhar nesse bar de novo que eu trabalhava. E eu percebi, cara, que eu fiquei 3 anos resistindo, sacou? Eu fiquei 3 anos resistindo, cara, porque eu tinha todo o tempo do mundo, eu não sabia como estudar, então tinha alguma coisa errada. Nessa época eu tinha uns 27, 28 anos. E aí quando eu voltei a trabalhar nesse bar, que foi em 2018, eu comecei a ficar incomodado, cara, porque eu falei, cara, voltei pra trabalhar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, passou os 3 anos e ninguém mudou. Caraca, será que é isso? Eu não mudei? Saca? E aí, velho, eu comecei a ler. Eu não tinha o hábito de ler. Eu comecei a ler, aí comecei a focar em desenvolvimento humano, e eu percebi que o maior problema, assim, dos músicos é isso, porque às vezes o cara é muito bom, mas ele não sabe o caminho que ele tem que seguir, ele desanima, ele procrastina, ele não tem disciplina, ele, por exemplo, ele deixa de tocar batera todos os dias, chega no sábado ele quer tocar 4 horas e fica desanimado porque não evoluiu, porque é óbvio, tua cabeça cansa, né? A gente tem um limite de força de vontade para executar no dia, né? O teu pote vai esvaziando com o dia. Se você não souber dosar ele, não saber jogar energia no lugar certo, você vai se cansar, cara. Depois você se cansa, o teu cérebro, que é um cara que tá totalmente o tempo todo contra você, ele vai te botar para desanimar, entendeu? Então eu comecei a achar da minha forma, cara. Eu falei, cara, eu tenho que começar a tomar um jeito, porque eu já tenho um exemplo do que não funciona, que esse familiar meu, né? Eu até costumo falar que ele é o melhor exemplo para não seguir. Cara, então eu não posso fazer isso, saca? Então é tipo assim, né? Eu cheguei no extremo, que eu vi que eu fiquei 3 anos. E assim, galera, eu digo 3 anos que eu resisti, mas foram 3 anos que eu fiz as turnês, né? Que eu fiz Morrorezão e tal. Mas eu tô falando da empresa Marvin, tá? Eu tô falando do Marvin, não tô falando das bandas. Porque quando as bandas não estavam tocando, eu tava a ralé, tá ligado? Dava uma aula de bateria ali, tocava à noite, né? Tava muito fraco no YouTube ainda, fraquíssimo, não tinha nada no YouTube. Então eu falei, cara, eu tenho que começar a estudar. E aí, cara, eu comecei a ler, comecei a pegar o hábito de ler, comecei a estudar muito sobre disciplina, comecei a estudar muito sobre foco. Então, tipo assim, a grana que entrava, em vez de eu investir em equipamento, eu comprava um curso e comprava livros, ficava lendo e fazendo anotação. E aí eu comecei a entender como é que funciona a nossa cabeça, como é que funciona o nosso emocional, como é que um hábito instala, como é que você tem que ter foco, quais são as coisas que te tiram do foco. E aí eu comecei a juntar isso com a bateria, cara. Entendeu? Na verdade, a bateria me trouxe isso, né? E a bateria mudou todo o Marvin em questão de tudo, sacou? Em questão de alimentação, em questão de treino, de acordar cedo e por aí vai. Porque é muito legal, porque eu vejo, né, quando você se encaixou nisso, eu acredito que teve um estalo que você, né, você usando suas redes sociais, teve aquele estalo. Eu preciso mostrar um exemplo, né, mais ou menos assim, para as pessoas que estão me vendo, o meu público, os meus fãs. Eu posso falar por experiência própria, porque, né, eu via que você acordava 3h40 da manhã, você já estava correndo na rua com a touquinha e depois voltava, já ia fazer exercício, né, e teve um dia, cara, que eu tava dormindo, cara, eu acordei do nada, era acho que umas 4h20 da manhã, aí eu lembrei de você, mano. Falei, mano, vou fazer paradido. E comecei a fazer, cara, 1 hora de paradido, só que como eu não sou desse seu nível, deu 1 hora, eu cansei, eu voltei a dormir, cara, eu acordei decepcionado. Cara, é porque acontece. Conclua a história, irmão, desculpa. Não, é mais isso mesmo, porque é muito legal, porque o fator da internet, mais uma vez, ajuda não só você, mas ajuda você a espalhar esse exemplo para pessoas que precisam, mas às vezes não tem uma coragem de começar, mas vê que alguém faz e cara, ver sucesso, e ver sucesso naquilo, exatamente, ver que dá certo, cara, se encoraja para fazer igual, né? Isso é muito legal.
Cara, é o que acontece. A grande questão é, tipo assim, eu vou botar o exemplo, vou pegar o teu exemplo e vou trazer para um tipo de, pra, tipo assim, um treino de academia e vou trazer pra bateria. É tipo a galera que chega em janeiro quer ficar magro pro carnaval, sacou? Sim. O cara tem um ano zoando o plantão todo, saca? Ele não, o cérebro e o corpo dele não estão em conjunto, sacou? Eles não estão trabalhando harmoniosamente, sacou? Então quer dizer, você não vai conseguir, velho. Marvin, você começou a acordar 13h45 de uma hora pra outra? Não, cara. Eu acordava às 9, eu não tinha hora pra acordar. Comecei a acordar às 8. Passou 3 semanas, um mês, comecei a acordar às 7, depois 6h30, depois 6, 5h30, 5, 4h30, e aí eu cheguei no número de 13h45. Só que isso aí, cara, foram 5, 6 meses. Agora você às vezes quer pegar um hábito teu muito grande, né? Pô, tipo assim, qual é o teu horário que você acorda? Cara, agora eu costumo acordar umas 7, 6h30, 7 horas, por aí. Legal, tua rotina é essa, então você acorda às 7, 6 horas. Porra, você querer acordar de 13h45 amanhã e mais uma semana, tu não vai conseguir, tu vai desanimar. Agora, se você pegar isso e transformar num mini hábito e, pô, beleza, eu acordo 7 horas, depois eu vou acordar às 6h58, depois eu vou acordar às 6h50, depois eu vou acordar às 6h45. A médio e longo prazo, tu vai estar acordando 13h45 tranquilamente, porque você deu tempo do teu corpo e da tua mente se acostumar. Só que as pessoas, elas querem um resultado muito rápido, cara. Elas querem tudo muito rápido. Elas querem tocar a bateria muito rápido, elas querem ficar rápido no pedal duplo muito rápido, elas querem sucesso muito rápido. E isso tem centenas de estudos que falam que é especificamente por causa da internet, né, cara? Porque a internet, tipo, a gente tá trocando uma ideia. E aí tu vai ver agora, tu abre o teu Instagram e tem um moleque de 15 anos fazendo tudo que tu não conseguiu fazer. Tu puta que pariu, eu tô fazendo merda na minha vida. Tá ligado? Não, mano, eu tenho que... exatamente. É o que acontece, cara. Só que as pessoas, cara, elas não entendem que cada um tem a sua vida, velho. Tá ligado? Cada um tem a sua vida e seu tempo. E você não pode ficar comparando a tua história no palco dos outros. Tá ligado? Tu não sabe o que o cara passou. Tu não sabe o que o cara fez. Saca? Tu não sabe o quanto o cara abdicou. O próprio Digão tava no grupo lá, viu que um momento eu falei assim, cara, qual tipo de bateria você quer ser? Porque se você... É umas perguntas que eu ouço muito de aluno e da galera que tá dentro dos meus cursos. Ele, não, porque eu quero ser isso. Pô, maneiro, cara. Vamos botar aqui um exemplo. Cara, eu quero ser o melhor batera do mundo. Vamos botar aqui, viajar aqui. E eu falo, maravilha, cara, show de bola. O que você faz pra isso acontecer? Ah, eu toco batera todo dia. Só isso? Porque se você quer ser o batera melhor do mundo, tem que ser reconhecido por isso. Então, além de você ser... Meu irmão, de você ser perfeito, assim, né? Um excelente batera tocando. Mano, tu tem que se divulgar muito, tu tem que fazer coisas que... Mano, tu tem que viver pra ser o melhor do mundo, pra tu ter uma alta performance, né? Eu não tô falando auto-performance. Auto-performance é a gente com a gente mesmo. Alta performance é você com o melhor da tua área, né? Então você seria enquadrado entre os melhores bateristas, né? Mano, você tem que investir muito em você. Então, deposite a sua energia em coisas que você consegue. E as pessoas, de vezes, não pilham com isso, sabe? Elas não entendem, acham que é dar um passo pra trás. E, enfim, né, cara? Eu tô tentando sempre de uma forma bem legal, bem... Assim, que nem eu fiz lá com a galera do Pro. Tentar introduzir isso pra galera de uma forma bem tranquila, bem de boa. Mas, tipo assim, mostrando a realidade, cara. Porque me incomoda muito, velho. Tipo assim, eu sou um cara que consome curso de batera. Eu sou um cara que consome outro tipo de curso. E eu sempre fico muito pegando na semântica que os caras falam. O que é verdade, o que não é verdade, sabe? Eu sempre falo, pô, mano, tu quer se dedicar... Tu vê às vezes os caras na internet passando. Se você tocar 15 minutos por dia, você vai evoluir absurdamente. Se vai evoluir? Sim, absurdamente vai, com certeza, cara. Só que você não pode se comparar a um cara que toca 1 hora por dia. Sim. É impossível, velho. Sacou? Por mais que o teu estúdio seja focado, tô pegando 5 minutos fazendo paradido, 5 minutos fazendo double stroke, 5 minutos só pedal duplo. Por mais que o cara fique 1 hora fazendo o single stroke, a mão dele vai ficar muito mais rápida que a sua. Sacou? Porque enquanto você investe 15 minutos, a bateria te devolve 15 minutos, a guitarra te devolve 15 minutos. Se você investe 1 hora, você vai receber 1 hora de volta. E aí é uma bola de neve, né? Só que enquanto você está estudando 15 minutos, você estuda 15, depois 30, 45, então na semana você estuda, sei lá, 75 minutos. O cara está estudando 7 horas. Quem aí vai tocar mais?
Você tá entendendo? Então tipo, é uma escala progressiva que a galera às vezes não entende, velho. Que é tudo rápido. E aí, quando você quer tudo rápido, você quer mudar tudo muito rápido, sem orientação, sem direcionamento, você desanima, velho. E aí, cara, você vê uma porção de gente que é absurda, que tem um talento absurdo e vai ficando pra trás, sacou? E é bem legal a gente ter pessoas como você assim, que mostra como que é esses passos, porque mostra que é possível, né? Não é uma coisa já imediata, mas fazendo de pouquinho em pouquinho você consegue chegar lá, né? E puxando nisso também, né? Na questão da internet, a gente vê, agora eu falo não só de você, mas como a banda Odeon, que a gente percebe, cara, que vocês têm muita interação com o público. Isso é demais. Legal, cara. Toda vez que, né, vocês lançam música nova, eu vou no perfil de cada um, mesmo que eu posso imaginar que, cara, vocês não vão responder, mas, cara, eu vou lá, deixo meu elogio, e, cara, vocês respondem, isso é muito legal. A gente como fã, a gente valoriza isso pra caramba, né? Então, tipo, você já sempre teve essa ideia de interagir com o público, ou sei lá, ou sempre você teve essa natureza? Então, cara, na verdade foi as duas coisas. Os 4, né, a gente sempre foi muito comunicativo. E aí vem daquela história que eu falei contigo, de você entender, tipo, bom, o Mosca ele é o mais novo, né? Mas o Mosca é bem rodado também, assim. O Marcelinho, cara, quando eu tava com a Notrauma, sei lá, em 2014, o Marcelo tinha a banda dele, Horizon Falls. Então a gente não se falava, mas a gente tocava em vários eventos juntos. Uhum. O Ed Garcia, por exemplo, assim, na Vitalismo, ele tinha Hellbreath. O André tinha... esqueci o nome da banda dele. Em São Paulo também, que rodava pra caramba. Então a gente começou a perceber que a gente tem que ser comunicativo com o público. Ah, Marvin, mas eu não sou comunicativo. Beleza, cara, eu também não era. Mas se você treina, se você se comunica todo dia um pouquinho, o que acontece a longo prazo? Você se comunica bem, né? Pô, Marvin, como é que você me dá um exemplo disso? Você pode pegar o meu primeiro vídeo no YouTube e o vídeo que tá agora, as lives. Cara, eu tava travado, eu fiquei, e aí galera, só que toda semana eu gravando um vídeo, me acostumando com a câmera, o meu corpo e a minha mente já começam a acostumar e eu gero um hábito novo e fica mais prático pra mim. Juntando a isso, cara, hoje em dia você tem que escolher, velho. Num mundo que acabou de passar por uma pandemia absurda, onde morreu uma porrada de gente, se você quer ser o artista egoísta ou o ser humano amável. E, cara, quando a gente é um ser humano amável, assim, que troca ideia com as pessoas, dá atenção na medida possível, cara, você ganha muito mais que um fã, você ganha um amigo. E é esse cara que vai lutar por você, que vai fazer exatamente o que você acabou de falar. Vai ficar aqui agora comentando quando é que vai vir outra música. Uhum. É o cara que vai chegar depois e vai mandar pro WhatsApp. Mano, olha a música desses caras, velho. O que esses caras estão fazendo? Uhum. Agora, se você é um cara que chega pra mim no Instagram e fala, ei, Marvin, cara, acompanha o trabalho. Eu falei, obrigado. Tu, pô, cara, você tem noção de quanto... Ou às vezes nem responder, né? Exato. Cara, toda semana vem alguém falar comigo e, mano, não acredito que você respondeu. Eu falei, cara, eu respondo todo mundo. Mas não acredito, tem gente que manda áudio pra mim, eu respondo com vídeo. Eu falei, ei, cara, beleza, tranquilo, mas como é que tá aí teu dia, mano? Espero que tudo bem. Mano, não acredito que não sei o que. Eu falei, cara, qual é a diferença de mim pra você? Você me respondeu a primeira vez, mano. Esse foi Legal, cara. Cara, porque qual é a diferença de mim pra você, velho? Ó, eu sangro, eu tenho que tomar banho, eu uso roupa, eu sou careca, não sei se você é careca, mas eu tenho um pouco de cabelo aqui ainda, né? Eu tenho barba, eu tenho orelha, eu tenho dedo. A única diferença é que eu tive escolhas que me fizeram investir mais tempo na música e colher algumas coisas que talvez você, com o teu investimento, vai colher futuramente. Sacou? E por que eu tenho que tratar as pessoas menor que isso? Não, tem nada a ver, cara. Tá maluco? Eu prefiro ganhar muito mais. Não só eu e os meninos. A gente prefere muito mais ganhar o respeito e o carinho da galera do que, porra, ser o cara que é escroto. Tanto que, pô, na gravação, não sei se você acompanhou isso, a gente tava compondo lá no Mosca, cara, a gente abriu uma live e os caras na mesma hora criaram um grupo de WhatsApp de fã-clube da banda. Pô, o grupo tem 30 pessoas, cara. Caramba. Sacou? E é uma galera que, pô, quando sai alguma coisa, já compartilha. Tem uma galera de lá que tá sempre nas minhas aulas de quinta-feira. Sacou? É o cara que, pô, sai um mesh, é o cara que vai consumir. É o cara que vai fazer o pré-save da música. Sim. Sacou?
Então, se você não tem, ainda mais no mundo hoje, que você tá afastado, se você não conseguir demonstrar esse carinho e essa compreensão com uma pessoa que quer conhecer você pela internet, velho, você tá tempo atrás, sacou? E eu vou te falar uma parada. Você que fez essa pergunta da gente estar acessível e tal, cara, isso é um puta de um investimento de tráfego orgânico que a gente tá fazendo. Porque a gente chega a mais pessoas se comunicando do que investindo dinheiro. Entendeu? Isso é mais humano, né? Exatamente, cara. Pô, eu troco ideia contigo. Aí tu chega e fala assim, pô, maluco, caraca, mano, você acredita que o batera da Vitalismo da Oda não me respondeu, cara? Aí o maluco, caraca, é sério? Quem é esse cara? Sacou? Vira fã também. Exatamente, cara. E aí os caras começam a trocar ideia, conversar. Assim, eu tô falando de duas formas, né, cara? Eu tô falando da forma que eu sou assim, e da forma que a minha forma de ser faz o meu profissional ganhar também, entendeu? Sim. Uhum. Até quando a gente fechou, né, de fazer essa gravação, depois que você me confirmou, cara, eu fui correndo falar com o Vitor. Vitor, mano, o cara fechou com a gente, mano. Isso pra mim foi massa. Porque, tipo assim, cara, eu te acompanho faz tempo já, e pra mim tá sendo um desafio muito grande aqui, né, tá fazendo essa entrevista com você, conversando. Pô, e legal, é legal porque a gente acaba se conhecendo mais. O Vitor pode até falar melhor como ele reagiu quando eu falei, né, Vitor? Sim, o Digão aí ficou, mano, realizado, né? Se sentiu realizado, assim. Que animal, porque são caras que a gente vê, cara, que estão aí, pô, expondo mesmo a arte, botando a cara na cena, e, pô, pra mim é muito legal isso, né? Vocês, a Odeon, são caras que fazem um trabalho impecável, né? Você citou o Lucas Inutilismo, pô, a retrospectiva que ele fez, sensacional, cara. Né, foi até o Marcelo que fez a mixagem, né, toda a produção. Cara, foi incrível. Então, assim, caras assim que a gente gosta de, cara, eu tenho que elogiar, mesmo que não responda, pelo menos eu deixei o meu registro. Ah, com certeza, cara. Eu vou te falar, bom, eu tô falando pela gente, né? Às vezes a gente não responde, eu tenho a porra do vício de deixar minha caixinha de inbox vazia, mas de vez em quando passa 1 ou 2. Mas às vezes quando a gente não responde é porque a gente esquece mesmo, cara, que é muita gente. Sim. Sacou? É muita gente falando e foi uma coisa que até eu falei lá no grupo lá. Eu falei, galera, você tem que entender que quando você é pequeno, você tem que dar muita atenção. Pra quando você tiver muito grande, o cara entender que você não responde ele porque você não tá conseguindo. Não é que você não queira. Sacou? Uhum. E tem isso que você acabou de falar agora, cara. Olha o respeito que você tem pelo meu trabalho, pelos moleques da banda. É uma coisa muito doida mesmo, cara. E é isso que faz a gente acreditar que são caras como vocês, mano, que vão chegar onde vocês querem, além ainda. Mas, Marco, é o seguinte, mano, pra gente, chegamos finalmente aqui, pra gente te liberar aí. Cara, eu ia falar agora, daqui a pouco eu tenho... Não, vamos. Assim, coisa bem rápida, quais são os seus planos aí pra 2021? Tá. Cara, basicamente é o seguinte, eu acabei de abrir uma ideia nova, né, um treinamento novo que é o Drum Pro, e tá começando a ter uma recepção muito maneira, né, inclusive a consultoria que eu vou dar agora é pra ganhar o Drum Pro. Depois eu vou investir muito mais nisso, cara, mas eu tô trabalhando muito em cima do meu Instagram primeiro, porque tem uma galera muito boa no meu Instagram que não tá crescendo por causa disso, cara, porque não sabe o que tem que fazer. E eu percebi que a grande questão da parada, como hoje em dia tem muitas pessoas na internet, você perde o foco de seguir pessoas que entregam realmente coisas boas. Não tô querendo de forma alguma desmerecer o conteúdo de outras pessoas, mas a longo prazo, só a galera que levar o bagulho muito a sério vai ficar. Então eu quero levar o bagulho muito a sério. Então a minha ideia, eu só tenho uma palavra para esse ano, que é escalar. Perdão, 2 palavras, escala e foco. Então, cara, a minha ideia é futuramente fazer um podcast também com bateras. Esse vai ser meu plano pro YouTube. Vai ser um podcast pra batera, só que a minha ideia não é ficar tocando ideia sobre batera. É sim entender como o psicológico desse batera funciona. Como é que é o ritmo dele de estudo. Eu não quero saber se o cara pratica paradiddle 3 vezes na semana. Isso aí é treino. Treino é treino. Você tem que pegar a baqueta e praticar. Eu quero entender como é que ele pensa, como é que é a rotina dele. Então eu vou começar a fazer um podcast sobre isso. Eu vou aumentar mais a quantidade de conteúdo no YouTube. E eu tô com uma ideia de fazer um treinamento no YouTube. Quer dizer, vão ser vários vídeos de 15, 20 minutos comigo tocando
algum groove, algumas frases em todos os BPMs. Por exemplo, vai ter uma frase em Gospel Shop, 100, 105, 110, 115, 120. Pra quê? Pra às vezes o batera que não tem tanto contato com o metrônomo, o cara vai ver meu vídeo no YouTube com a partitura rolando, ele só tem o quê? Limitar. Então com isso o cara vai se desenvolvendo em casa, sacou? Como se fosse acompanhar um treino de academia, só que de batera. Sim. Pode crer. Assim, a curto prazo é assim, cara. Esse ano é isso. Então você, Entendi. baterista, músico, sigam o Marvin, porque, cara, muita coisa boa vindo aí, né? Pô, legal, cara, legal. Mano, depois que 2020 veio, né? E eu percebi que eu conseguia fazer tudo o que eu queria, velho. E que o foco e a disciplina me trouxe isso. Mano, eu não tenho medo mais de nada. De nada. Assim, é muito foda falar. Eu me sinto muito confortável falar isso porque a gente tem medo das coisas, cara. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar. A gente tem medo de tomar uma atitude errada. Mano, mas eu sei que cada coisa que eu dou errado, maluco, é porque tinha que ser errado naquele momento e porque eu vou aprender alguma coisa. Então, meu irmão, eu tô que nem um louco. Eu vou pra cima e é isso aí. Demais. Show. Acho que todo mundo tem que ter esse pensamento, né? Mas, cara, mano, porque, mano, a gente tem a oportunidade de viver, velho. Vamos fazer o quê? Dormir? É isso aí. é isso. Marvin, mano, pra finalizar, cara, muito obrigado, mano, por você ter aceitado o nosso convite. Pô, pra mim foi uma honra conversar com você, né? Legal, Conversar cara. com a gente aqui, separar um tempinho pra gente. Cara, sucesso pra você precisar do espaço aqui pra sempre divulgar seu trabalho, cara. Sinta-se à vontade. É só Muito mandar obrigado, irmão. aquele famoso salve. Tá Show de começando bola. aí. Não, legal, Quem cara. tá São ouvindo atitudes aí? dessas que vão fazer diferença. Isso, e quem tá ouvindo a gente aí, cara, siga eles nas redes sociais, a gente já vai passar. A Odeon tá vindo com tudo aí, mês que vem tem música nova. Vitalismo também vai lançar música nova que eu tô sabendo aí. O chapa tá esquentando. É isso aí. Então é isso, Marvin, mano, muito obrigado, cara. Foi um prazer falar com você, cara. Sucesso em tudo que você for fazer, mano. Beleza. Digão, prazerzão, irmão. Vitão, obrigado pela troca de ideia, obrigado pelo espaço também, pelo convite. Galera que tá ouvindo a gente aí, se mantenham firme, vamos cair dentro, que só depende da gente. Grande abraço pra todo mundo. Cara, obrigado mesmo, tamo junto. É nóis, viu? Valeu, irmão. Grande abraço. Rapaziada, é o seguinte, eu queria aqui mandar um abraço. Um grande amigo meu, o Lucas, famoso Lixão, sempre tá ouvindo a gente aí. Cara, abraço pra você, tamo junto sempre. O dia que você puder, coloque com a gente. Tamo junto, mano. Abraço, é nóis. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio finalizando. Um grande episódio aí com o nosso grande Marvin Tabosa. Falou sobre tudo, falou sobre música, sobre o mercado, sobre histórias dele na estrada. Se você gostou do podcast e quer acompanhar o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, o @_sala de rock. Lá você pode encontrar tudo sobre a gente, as informações, o dia que sai o podcast, quando tem, quem são os convidados. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Deezer e no Anchor, né? A plataforma que a gente upa os podcasts, também estamos disponíveis lá. Em breve também no YouTube nós estaremos aí com algumas entrevistas em vídeo para vocês. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.